Quando Deus quer realizar algo na sua vida, ninguém pode impedir. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e segundo a promessa de Jeremias que o templo ele seria reedificado, o Senhor despertou o coração do rei da Pérsia, o rei Sírio. O Senhor despertou o coração dele para que ele passasse pregão para todos ali que edificassem uma casa para Deus. E, nesse interim, ele despertou o coração das cabeças de famílias, do líder de cada família, para que ali se juntassem para edificar uma casa para ele. Olha, o poder de Deus, quando ele quer se manifestar na vida de uma pessoa, Deus ele usa até aquela pessoa que não conhece, porque o rei da Pérsia não conhecia o Senhor. O rei da Pérsia era um homem ímpio e o Senhor o usou, despertou para que ele deixasse o povo voltar da terra de Babilônia para edificar uma casa para ele. Pois bem, chegando em Jerusalém, o povo primeiramente edificaram um altar para ofertar a Deus, pois tinham aprendido lá atrás a edificar sacrifícios, holocaustos, ofertas ao Senhor. E o povo estava longe de Deus. O povo foi levado cativo e muitos se esqueceram da fé, da comunhão, da religiosidade dos judeus e se contaminaram com o povo lá no cativeiro. Muitas pessoas quiseram ficar lá na Babilônia. Muitos deles não voltaram para edificar o templo que Deus queria edificar, que era o segundo templo, já que destruíram o primeiro de Salomão. E a Bíblia conta que quando se começaram a lançar os primeiros alicerces, as primeiras pedras ali para começar a construção do templo, os que eram mais de idade, os sacerdotes, os levitas e alguns dos povos, diz que choraram alto, que se de longe dava para se ouvir o choro daquele povo, pois se emocionaram, encheram o coração, porque esses tinham visto lá atrás o templo que Salomão tinha edificado. E a alegria era tanta, porque o povo começou a edificar uma casa para Deus. E o povo ali ia voltar às primeiras práticas. E a Bíblia diz que os inimigos, ouvindo isso, ouvindo a alegria do povo, ouvindo, o choro de alegria, se juntando com júbilo, com gritos, com saudações ao Deus de Israel, a Bíblia fala que logo apareceram os inimigos para atrapalhar a obra. Assim é Deus quando Ele está realizando algo na nossa vida e os nossos inimigos, eles veem a alegria, eles veem o agir de Deus na nossa vida. Logo o diabo, ele vai causar uma situação, ele vai fazer algo para atrapalhar, para amarrar ou até parar a obra que Deus está fazendo na sua vida. Mas a boa notícia é que jamais Satanás vai poder atrapalhar e parar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a Bíblia, aqui no capítulo 4 de Esdras, diz que os inimigos foram até o rei Artaxerxes para que ele parasse. Aqueles inimigos começaram a falar mal do povo de Deus, que o povo de Deus estava ali edificando o segundo templo, que ali ia atrapalhar todas as arrecadações do reino, ia atrapalhar, e que o povo era numeroso, ia atrapalhar o reinado do rei. Pois, por causa disso, o rei Artaxerxes parou a obra. E mais aqui adiante, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao segundo ano do reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Então, o diabo, quando ele acha brecha, ele acha algo para agir na nossa vida, ele até pode parar algumas coisas que Deus está ali realizando na nossa vida, não por causa de Deus, mas por causa de nós, por causa de brechas que nós deixamos na nossa vida. O povo aqui, eles estavam desagradando a Deus porque foi dito ao povo que não se casassem com estrangeiros.
E o povo aqui, eles começaram a casar com estrangeiros, começaram a ter alianças, fechar alianças políticas, sociais, ideológicas com outros povos. E ali estava miscigenando o povo de Israel. E Deus, ele não aceita que o seu povo se contamine. Deus não aceita que o seu povo seja impuro. A Bíblia fala que pela nossa desobediência, nós colhemos frutos amargos. A Bíblia fala tanto de obediência e desobediência. E o povo ali estava em desobediência. Então, o que aconteceu? Por isso, por essas brechas, o diabo conseguiu ali usar aqueles inimigos que fossem levar má notícias e o rei Artaxerxes mandou parar a obra. Agora eu falo para você, o que tem parado na sua obra? Agora eu falo para você, o que parou na sua vida? O que parou? Que sonho estagnou? Que coisa que você estava tão animado para fazer e parou na sua vida? O que o inimigo conseguiu parar na sua vida? Será que ele conseguiu parar com que a sua família fosse aquela família feliz, abençoada, que todos olhavam e achavam lindo? Será que o inimigo parou aquele emprego que Deus abriu, aquela porta que Deus abriu, ele parou na sua vida? Será que você parou de realizar um sonho na sua vida pessoal? Então, tudo aquilo que o inimigo parou na sua vida, o Senhor tem poder para fazer você voltar ali, da onde você parou, da onde você tropeçou. E Deus tem poder para fazer você prosseguir na sua vida. Essa é a promessa. Lá em Apocalipse tem um versículo que fala assim: lembra-te da onde caíste. Então se examine e veja onde você parou. Será que você parou de ir à igreja? Parou de buscar a Deus? Parou de ter uma comunhão com Deus? Ou até mesmo você está na igreja, mas você parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de ter uma comunhão com Deus? Deus, ele quer ter uma vida de intimidade com seus filhos. Ele não quer servidores, trabalhadores. O Senhor, ele quer filhos. Ele quer ter uma relação de pai e filho, porque ele é o nosso Pai eterno. Ele é o nosso Salvador, o nosso amigo. Então, a Bíblia conta aqui nessa história de Êxodo, da reconstrução do templo, que esse inimigo, ele conseguiu parar o templo. Mas a Bíblia aqui em diante fala que os homens de Deus, eles não pararam, eles não retrocederam, eles continuaram e recomeçaram a edificar o templo. Então, aqui no capítulo 5, eles recomeçaram, olha. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Então nós temos que ter boa fé, bom ânimo. Ainda que pararam a nossa vida, ainda que atrapalharam, você tem que ter bom ânimo, olhar para Deus e prosseguir e voltar a construir, assim como fez Zorobabel e aqueles homens de Deus que se juntaram. E a Bíblia mais adiante diz que lá na frente levantou um outro inimigo chamado Tatenai, que escreveu uma outra carta e dessa vez foi tentado prejudicar o povo de Deus para que parasse a obra com o rei Dario. E levaram essa carta até o rei Dario, falando mal de novo do povo, que ali aquela igreja ia atrapalhar, aquele templo ia atrapalhar toda a política do rei Dario. Foi quando o rei Dario, Deus deu uma direção que ele consultasse as cartas, os escritos que tinha antigamente, e ali estava registrado que o rei da Pérsia, o rei Ciro, e ali ficou provado que o rei Ciro tinha dado uma ordem, tinha passado pregão para todo o reino que edificasse uma casa para Deus, que o próprio Deus despertou o coração de Ciro. Foi quando não puderam mais atrapalhar aquela obra tão grandiosa que Deus tinha levantado. Então,
Quando o Senhor, ele começa algo, ele desperta no seu coração algo para você fazer, e você tem certeza que aquilo veio de Deus, ninguém pode parar. A gente vê aqui na história que se levantaram muitos inimigos, né? Se levantaram e foram falar mal para 3 reis: o rei Ciro, o rei Artaxerxes e depois o rei Dario. E nenhuma dessas alternativas do inimigo puderam atrapalhar e parar aquilo que Deus quer realizar. A obra de Deus ninguém pode atrapalhar. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora, veja da onde você parou e continua, porque Deus é contigo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que surgiu uma enfermidade no seu corpo, ainda que você perdeu um ente querido que você era muito apegado e você se encontra agora numa depressão, você desenvolveu síndrome do pânico, você desenvolveu doenças psicossomáticas que você sente dor pelo seu corpo e vai no médico, o médico não descobre nada, porque aquilo é emocional. A palavra de Deus garante que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Isso está lá em Isaías. Se nós acreditarmos na palavra de Deus, nas promessas, naquilo que Deus deixou para nós, ninguém vai poder parar, ninguém vai poder atrapalhar, ninguém vai poder fazer com que os seus sonhos caiam no chão, que você viva na vergonha, no opróbrio, porque a Bíblia diz, Ele garante. Ele comprou a nossa vitória. Ele comprou com sangue na cruz. Então você é mais do que vencedor. Nunca deixe ninguém atrapalhar de você realizar o seu sonho. Nunca deixe ninguém e nada parar aquilo que Deus colocou no seu coração. Tá bom? Que essa palavra venha abençoar a sua vida e que, se você não é inscrito ainda nesse canal, que sempre tem uma palavra de fé, de ânimo, que você venha se inscrever, que você venha compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que está desanimado, alguém que desistiu, que parou, estagnou, não sai do quarto. Então mande essa palavra para alguém, para abençoar alguém, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima meditação da palavra de Deus. Fique com Deus.